Livro O Espírito Santo e Seus Dons, de Kenneth Hagin. Capítulo 18. O dom da profecia. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro no mesmo Espírito, fé, e a outro no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um, individualmente. 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. Conforme expliquei anteriormente, o modo mais simples de descrever os dons do Espírito é falar que 3 deles dizem alguma coisa, 3 deles fazem alguma coisa e 3 deles revelam alguma coisa. 3 dons de expressão vocal que dizem alguma coisa: profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. 3 dons de poder que fazem alguma coisa: o dom da fé, as operações de milagres e os dons de curas. 3 dons de revelação que revelam alguma coisa: a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espíritos. Nesta lição, começaremos nosso estudo dos 3 dons de inspiração ou de expressão vocal. Desses 3 dons, a profecia é a mais importante. Fica claro que a razão por que é o mais importante é que são necessários os outros 2 dons inspiracionais para equiparar esse único dom. A Bíblia diz: quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar. 1 Coríntios 14, 5. Isso dá a entender que falar em línguas e interpretá-las é equivalente à profecia. Logo, a profecia é realmente o mais importante desses 3 dons de inspiração ou de expressão vocal, sendo que não requer outro dom para complementá-lo. A profecia é a expressão vocal sobrenatural num idioma conhecido. As variedades de línguas são a expressão vocal sobrenatural num idioma desconhecido. A interpretação de línguas é uma exposição sobrenatural daquilo que foi dito em língua desconhecida. O original hebraico da palavra profetizar significa sair fluindo. Transmite também o pensamento de borbulhar como uma fonte, gotejar, sair aos borborrões, jorrar. A palavra grega que é traduzida profetizar significa falar em prol de outrem. Logo, profetizar pode significar falar em prol de Deus ou ser seu porta-voz. Em 1 Coríntios 14, 1, lemos: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Somos ordenados a desejar os dons espirituais, mas especialmente que profetizemos. Isso não significa que não devemos desejar os demais dons, mas que devemos desejar especialmente que profetizemos. No fim deste mesmo capítulo, 1 Coríntios 14, Paulo repetiu: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. 1 Coríntios 14, 39. Paulo estava escrevendo pela inspiração de Deus. Poderíamos expressar a situação assim: Deus falou através de Paulo à igreja em Corinto. E isso se aplica à igreja em todos os lugares, no sentido de ela desejar dons espirituais, mas especialmente que profetizemos. 1 Coríntios 14, 1 e 39. Predição versus proclamação. O simples dom da profecia não deve ser confundido com o cargo profético, nem com o pronunciamento profético, que pode surgir do ministério do profeta. Paulo disse: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. 1 Coríntios 14, 3. Dessa maneira, percebemos facilmente que no simples dom da profecia não há revelação. O simples dom da profecia é dado para a edificação,
a exortação e a consolação. No cargo do profeta, porém, frequentemente vemos que a revelação ou a predição realmente sai até mesmo através do meio da profecia. É interessante também notar a diferença entre a profecia no Antigo Testamento e a profecia no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a profecia era essencialmente predizer eventos futuros, ao passo que no Novo Testamento há uma mudança forte para a proclamação. Profetizar é mais do que pregar. Algumas pessoas acham que profetizar significa pregar. Todas as expressões vocais realmente são profecias de uma forma ou de outra, mas o dom espiritual da profecia não é pregação. Às vezes há um elemento de profecia na pregação, quando alguém é ungido pelo Espírito e é inspirado a falar espontaneamente coisas que provêm do seu espírito mais do que da sua cabeça. Mas esta é só uma das fases da operação do dom da profecia. Já ouvi pessoas dizerem: estava testemunhando a alguém a respeito do Senhor, e eu lhe falei coisas que estavam em harmonia com a palavra de Deus, mas que estavam além dos meus próprios pensamentos. Não inventei essas coisas e não surgiram da minha mente. Simplesmente fui inspirado pelo Espírito Santo para falar assim. Isso faz parte da operação desse dom da profecia, pois a profecia é uma expressão vocal inspirada. O dom da profecia vai além de falarmos por nossos próprios processos de raciocínio e intelecto. Pregar significa proclamar, anunciar, bradar ou contar. O propósito bíblico do dom da profecia é diferente do propósito da pregação. Jesus, por exemplo, não disse que as pessoas seriam salvas pela loucura da profecia, mas pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1:21. Os dons sobrenaturais do Espírito são dados para atrair a atenção das pessoas e não para salvá-las. Até mesmo no dia de Pentecostes, quando haviam pessoas falando em línguas, nenhum dos ouvintes circunstantes foi salvo, a não ser quando Pedro se levantou e pregou a eles. Atos 2, do 14 ao 41. O dom da profecia versus o cargo do profeta. Conforme já dissemos, o dom da profecia não deve ser confundido com o cargo profético. O simples dom da profecia não contém revelação. Pelo contrário, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. 1 Coríntios 14:3. É para edificar a igreja. 1 Coríntios 14:4. Note que em 1 Coríntios 14:1, Paulo estava falando à totalidade da igreja em Corinto que ela deveria procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Mesmo assim, Paulo disse em 1 Coríntios 12:28 que nem todos são profetas. Se profetizar transformasse a pessoa em profeta, Paulo estaria contradizendo a si mesmo. Em outras palavras, o fato de o simples dom da profecia operar através de alguém não faz dele um profeta. Por exemplo, um rico tem dinheiro. A maioria entre nós tem pelo menos algum dinheiro, mesmo que seja alguns centavos, mas isso não nos deixa ricos. Desta forma, o profeta naturalmente profetizaria, mas nem sempre uma pessoa que profetiza é necessariamente um profeta. Além disso, o profeta teria em operação mais dos dons do Espírito do que o simples dom da profecia. Ele teria dons de revelação, operando juntamente com a profecia. Pela simples razão que Paulo diz em 1 Coríntios 14:29 e 30, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier revelação a outrem, isto é, a outro profeta, cale-se o primeiro. Aqui Paulo está falando a respeito da revelação. Se porém vier revelação, versículo 30, logo o profeta teria outros dons de revelação operando no seu ministério, além do dom da profecia. Para ocupar o cargo de profeta, a pessoa precisa ter, operando numa base habitual na sua vida e ministério, pelo menos 2 dos dons da revelação, além do dom da profecia. Em outras palavras, para a pessoa ocupar o cargo de profeta, precisaria ter sido chamado ao quíntuplo ministério, como pregador ou mestre da palavra, Efésios 4, 11 e 12, e ter 2 dos 3 dons de revelação, a palavra da sabedoria,
a palavra do conhecimento ou o discernimento de espíritos, mas o dom da profecia operando de modo consistente no seu ministério. Não devemos, portanto, confundir o cargo de profeta com o simples dom da profecia, que todos os fiéis são exortados a procurar com zelo. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. 1 Coríntios 14:39. Todos nós podemos ter o dom da profecia, porque Deus não nos mandaria procurar com zelo algo que não está à nossa disposição, nem desejar algo que não poderíamos receber. 1 Coríntios 14, 1, 5 e 39. Mas nem todos terão todos os dons do Espírito operando na sua vida e ministério. 1 Coríntios 14, 1, 5 e 39 diz assim, versículo 1: Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Versículo 5: Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais porém que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Versículo 39: Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Todos nós podemos profetizar, mas nem todos podemos ser profetas. E embora possamos todos profetizar, devemos também ter consciência de que a profecia, através do cargo do profeta, tem mais autoridade do que o simples dom da profecia operando através dos leigos. Exemplo neotestamentário do dom da profecia. Em Atos capítulo 21, vemos uma ilustração bíblica de alguns crentes que tinham o dom da profecia operando nas suas vidas. Atos 21, 8 e 9. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este, Filipe, 4 filhas donzelas, que profetizavam. Todas as 4 filhas de Filipe tinham esse simples dom da profecia operando nas suas vidas. Essas jovens devem, por certo, ter profetizado nos cultos realizados na casa delas. De outra forma, Paulo e seu grupo não teriam sabido que profetizavam. As filhas de Filipe falavam ao grupo inteiro, edificando, exortando e consolando. Quando, porém, chegou o profeta Ágabo, trouxe algo de ordem superior que transmitia a revelação. Exemplo neotestamentário do ministério do profeta. Atos 21, 10 e 11 diz assim: Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele seus próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão na mão dos gentios. Aqui, Ágabo não estava profetizando necessariamente no sentido em que normalmente pensamos no dom simples da profecia. Estava trazendo uma mensagem do Espírito Santo. Tinha uma mensagem que incluía revelação, a palavra da sabedoria. Mesmo assim, nenhuma orientação específica foi dada a Paulo nessa mensagem, pois Ágabo não mandou Paulo ir ou não ir a Jerusalém. Aquela decisão foi deixada por conta de Paulo. Ágabo simplesmente contou a Paulo o que aconteceria no futuro próximo caso ele fosse para Jerusalém. Há 2 maneiras possíveis de interpretar a palavra da sabedoria que Ágabo tinha para Paulo. Uma, foi uma palavra da sabedoria que entregou por meio de uma profecia. 2, Ágabo estava apenas relatando a palavra da sabedoria que ele já sabia pelo Espírito de Deus. Vemos, portanto, que o profeta pode profetizar, mas a mensagem que ele traz pode não ser mesmo uma simples profecia. Em outras palavras, a mensagem que o profeta dá pode vir através do veículo da profecia, ou seja, uma expressão vocal inspirada. Mas a mensagem pode ser, na realidade, uma manifestação dos dons da revelação, tais como a palavra da sabedoria ou a palavra do conhecimento. Alternativamente,
o profeta pode simplesmente falar aquilo que já tinha ficado sabendo da parte do Senhor e relatar: assim diz o Senhor. E a mensagem pode realmente provir de outros dons do Espírito em operação, tais como a palavra da sabedoria. Em Atos 21, 10 e 11, um dos dons revelacionais, a palavra da sabedoria, pode ter sido manifestado através do dom da profecia. Nesse caso, a profecia seria simplesmente o veículo através do qual veio a palavra da sabedoria. Conforme já falei, a outra possibilidade é que quando o Ágabo transmitiu a palavra do Senhor a Paulo, estava simplesmente relatando a palavra da sabedoria que já conhecia através do Espírito, dizendo: assim diz o Espírito Santo, sem estar literalmente falando sob a unção da profecia. Abusos do dom da profecia. O abuso do dom da profecia pode causar confusão entre os crentes. Se todos usassem a profecia da maneira que as Escrituras ensinam, seria uma grande bênção para o corpo de Cristo. Mas alguns ouvem um pastor que opera no ministério de profeta trazer uma revelação e pensam que podem trazer a mesma coisa. E assim procuram predizer ao invés de simplesmente proclamar, e entram em apuros. Certa vez uma senhora me contou: frequento um grupo de oração onde a única coisa que fazem é impor as mãos uns nos outros e profetizar. Mas se alguma coisa profetizada já se cumpriu, eu não fiquei sabendo. Impuseram as mãos em mim e profetizaram que a minha mãe morreria dentro de 6 meses, e ela ainda não morreu. A mulher continuou: em seguida profetizaram que meu marido me deixaria dentro de 1 ano. Mas o prazo já passou e ele não me deixou. Temos um bom casamento. Já profetizaram muitas outras coisas também, mas nada disso se cumpriu. Essas pessoas estavam abusando de qualquer dom que porventura possuíssem. Mas se ficassem com o simples dom da profecia, falando aos homens, edificando, exortando e consolando, tudo se sairia bem. Sem dúvida alguma, há aqueles que ocupam o ministério do profeta e que às vezes ministram na área da predição. Há outros que operam em outros dons do Espírito, tais como uma palavra da sabedoria ou uma palavra do conhecimento, sendo que elas também podem ser anunciadas na forma da profecia. Mas aqueles que operam na palavra do conhecimento ou na palavra da sabedoria através da profecia não ocupam necessariamente o cargo de profeta, porque, conforme já vimos, outras qualificações são necessárias para ocupar aquele cargo. Além disso, os dons revelacionais são ministrados numa base mais contínua, no cargo de profeta. O simples dom da profecia não é predição. Muitas pessoas acham que o dom da profecia é predição. Mas o simples dom da profecia não é predição, é falar aos homens, edificando, exortando e consolando. 1 Coríntios 14, 3. Quando se trata dos dons do Espírito, não os temos ao nascermos neste mundo. Precisamos primeiramente nascer no reino de Deus mediante o novo nascimento. 2 Coríntios 5,17. E depois precisamos receber o batismo no Espírito Santo. Atos 2,4. A Bíblia diz ainda que o Espírito Santo distribui os dons do Espírito a cada um individualmente como lhe apraz. 1 Coríntios 12,11. Além disso, devemos estar no Espírito para os dons do Espírito operarem. Os dons do Espírito não operam na carne. Em outras palavras, precisamos buscar a unção do Espírito Santo para a manifestação dos dons espirituais. Essa não é alguma coisa que realizamos à parte de Deus. É de estarrecer quantas pessoas têm seguido ensinos errados nessa matéria. Mas nem por isso devemos evitar aquilo que é real e genuíno, só porque existem falsificações. Pelo contrário, é tanto mais motivo para permitirmos que o Espírito Santo demonstre os dons genuínos do Espírito através de nós, para mostrar às pessoas aquilo que é genuíno à luz da palavra de Deus. É lastimável que até mesmo alguns cristãos estejam enganados a respeito dos dons espirituais. Certo elemento, por exemplo, me contou que, todas as manhãs, antes de sair ao serviço, buscava o Senhor para lhe dar uma palavra de profecia no tocante a qual gravata devia vestir. Deus não se interessa pela gravata que você usa. Não se tratava de uma palavra da profecia. Na realidade,
ele se deixava aberto a logros pelo diabo. Alguém me escreveu certa vez, pedindo que eu lhe profetizasse a respeito de qual igreja ele deveria frequentar. Isso é antibíblico. Cada crente tem o Espírito Santo como guia e conselheiro no íntimo. João 16,13. E a maneira primária de Deus guiar seus filhos é mediante o testemunho interior. Romanos 8,14. Não mediante outra pessoa profetizando a eles. Em outra ocasião em que dirigia um avivamento em Colorado, algumas pessoas em Nova York telefonaram para o dono do hotel onde fiquei hospedado, dizendo às 4 da madrugada que era uma emergência e que precisavam falar comigo. Minha esposa e eu não tínhamos telefone no quarto onde estávamos hospedados, de modo que o dono veio bater à nossa porta. Disse que havia um telefonema para mim. Saí da cama e, semi-acordado, vesti minha camisa e comecei a passar pela porta a fim de ir ao escritório do hotel. Minha esposa exclamou: "Querido, você não vai vestir as calças?" Semi-acordado, não percebi que estava sem elas. Voltei para vesti-las. Quando atendi o telefone, a pessoa que me telefonara disse: "Irmão Reg, estava tendo uma vigília e pensamos em telefonar para ver se você tem uma palavra para nós." Ela se referia a uma palavra de profecia. Pois bem, eu tinha uma palavra para eles, isto sim, mas não era uma palavra de profecia. E não dei a eles, porque não teria sido da parte do Senhor, teria sido da minha carne. Às vezes Deus pode nos usar para dar uma palavra a alguém, mas isso não significa que podemos simplesmente ligar e desligar os dons do Espírito quando queremos. Tenhamos consciência de que o que temos recebido é da parte do Espírito de Deus e por meio dele, e ministremos aquilo que temos de conformidade com a orientação e unção do Espírito de Deus. Manifestações do Espírito Santo na adoração coletiva. Achamos instruções adicionais a respeito desse uso do dom da profecia em 1 Coríntios 14, 26. 1 Coríntios 14, 26 diz assim: "Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação." Esse texto bíblico nos mostra que o Espírito de Deus tende a atuar mais quando as pessoas se reúnem em nome de Jesus para adoração. O Espírito de Deus manifesta-se mais prontamente numa atmosfera de adoração e de louvor, onde Deus está sendo glorificado. No meu ministério, por exemplo, sempre obtenho maiores resultados quando oro pelas pessoas debaixo da unção. Quer se trate de orar pelos enfermos, de orar para as pessoas receberem a plenitude do Espírito Santo, ou de orar pelas necessidades das pessoas. Descobri que é melhor orar depois de a palavra ter sido pregada. É por isso que frequentemente oro pelas pessoas no fim do culto. Alguns querem entrar correndo e receber a oração de imediato, mas quando nos reunimos em nome de Jesus, adorando a Deus e ensinando a palavra, muitas vezes ficamos numa atitude espiritual muito melhor para crermos em Deus e para recebermos da parte dele. E há mais probabilidade de os dons serem manifestados numa atmosfera de louvor e de adoração. O Espírito Santo se manifesta à medida que buscamos o Senhor. Achamos outra indicação a respeito do ambiente em que o Espírito Santo se manifesta ao lermos Atos 13:1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e segue-se uma lista dos nomes de 5 homens. Atos 13, do 1 ao 4. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram, enviados, pois, pelo Espírito Santo.
Note que foi enquanto ministravam ao Senhor e jejuavam que o Espírito Santo se manifestou. Note, porém, que em Atos 13, 2, a Bíblia não diz que o Espírito Santo simplesmente testemunhava aos espíritos dos discípulos no tocante a separar Barnabé e Saulo ao ministério. Diz que o Espírito Santo falou alguma coisa. Ele disse: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13, 2. O Espírito Santo disse algo através de um dos profetas, porque é através deste dom ministerial, o cargo do profeta, aqueles que estão especialmente equipados com certos dons de revelação e expressão vocal, que o Espírito Santo normalmente fala. De outra forma, o Espírito Santo orienta através de um testemunho interior que todo crente possui. Romanos 8,14. Note outra coisa nesse trecho. Não foi nessa ocasião que Barnabé e Saulo foram chamados ao ministério. Já tinham recebido essa chamada, pois o Espírito Santo disse: para a obra a que os tenho chamado. Versículo 2. Está no tempo passado. Barnabé e Saulo, portanto, já tinham recebido a chamada por parte de Deus ao ministério nas suas próprias vidas particulares. Em outras palavras, não estavam recebendo sua chamada ao ministério por meio de um profeta. O Espírito Santo estava meramente confirmando aquela chamada através de um profeta. Cautela necessária com as profecias pessoais. Quero ressaltar que precisamos tomar muitos cuidados com as profecias pessoais. Vidas têm sido arruinadas e muitas coisas lastimáveis têm ocorrido por causa do abuso das profecias pessoais. Eu mesmo preciso tomar muito cuidado, pois Deus me usa profeticamente dessa maneira de vez em quando. Mas no decurso dos anos vi tanto engano na área da profecia pessoal que quase fico com vontade de retrair-me do ministério profético genuíno. Preciso vigiar a mim mesmo para não me retrair ao ponto de não estar à disposição do Espírito de Deus para ser usado da maneira que Ele quer. A simples profecia edifica, exorta e consola. 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Se conservarmos em mente o uso bíblico da profecia, não nos desviaremos para erros doutrinários nessa área. O simples dom da profecia é dado para falar às pessoas de modo sobrenatural, para edificar a igreja. O que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios 14, 4. Esse dom da profecia também é dado para edificar a igreja mediante a exortação. No texto grego, a palavra exortar, em 1 Coríntios 14, 3, significa um chamamento para mais perto de Deus, ou um convite. 1 Coríntios 14, 3 também diz que o dom da profecia é dado para consolar. Boa parte daquilo que algumas pessoas chamam de profecia não consola mesmo ninguém. Pelo contrário, desconsola eles. Não se pode tratar, portanto, da operação do dom genuíno do Espírito, porque o dom da profecia é dado para edificar, exortar e consolar. Podemos achar, no entanto, que a revelação oferecida no ministério de um profeta às vezes desconsola, porque às vezes traz consigo a correção ou a convicção do pecado. Mas o simples dom da profecia somente ministra edificação, exortação e consolo. Certa vez, por exemplo, discerni enquanto ensinava num seminário de fé em Phoenix, Arizona, um espírito maligno no homem sentado perto da frente da igreja. Vi que ele estava com um espírito errado e que desfaria o culto se lhe fosse dada a oportunidade. Procurei evitar fazer no decurso do sermão uma pausa suficientemente longa para ele ter a oportunidade de interromper. No fim da mensagem, porém, ele se colocou em pé de um só pulo, levantou as mãos e começou a dizer aos membros da congregação aquilo que ele pensava haver de errado com cada um deles. Esse homem fez tudo, menos o que o uso bíblico do dom da profecia deve fazer. Ao invés de edificar os membros da congregação, desfazia deles. Ao invés de exortá-los, de trazê-los mais perto de Deus, ele os afastava.
Ao invés de consolá-los, ele os desconsolava. Tendo consciência de que ele poderia estar mentalmente perturbado, procurei ser um pouco tolerante com ele, lembrando-me do seguinte trecho das Escrituras, 1 Tessalonicenses 5, do 14 ao 21. Consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem, entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Era necessário para Paulo dar essas instruções, porque a igreja em Tessalônica tinha sofrido tanto abuso do dom da profecia que os membros quase o desprezavam. Por isso Paulo, escrevendo mediante o Espírito de Deus, tinha que instruí-los. Não desprezeis profecias. 1 Tessalonicenses 5:20. Por outro lado, aqueles que andam por aí contando às pessoas o que há de errado com elas, desfazendo delas e supostamente operando com o dom da profecia, conforme disse esse homem no meu culto, não estão operando com o dom legítimo do Espírito de Deus. Uma senhora veio até mim certa vez para me agradecer porque a tinha corrigido quanto à maneira de ela abusar do dom da profecia. As pessoas que querem aprender gostam de saber quando estão enganadas e dão valor à correção segundo a vontade de Deus. Falou: vejo que usei erroneamente o dom que possuo. Deus me usa na profecia de vez em quando, mas agora percebo que o que eu tentava fazer era usar a profecia para colocar todas as pessoas na linha. Ela tinha procurado regular a vida das pessoas através do dom da profecia. Estava tentando levar todas as mulheres a vestir-se da mesma maneira que ela. Mas tinha umas ideias estranhas quanto às roupas e a várias outras coisas. O consolo, não a correção, é o propósito deste simples dom da profecia. A profecia na vida de oração. O dom da profecia, assim como acontece com as línguas, tem a ver com algo mais do que a expressão vocal em público. A profecia pode também ser usada em nossa vida de oração. No livro dos Salmos, por exemplo, a profecia era usada na oração e louvor a Deus. A pura verdade é que a totalidade do livro dos Salmos foi dado pelo Espírito da profecia. Os Salmos era o livro de oração e o inário de Israel. Alguns dos salmos são orações que foram dadas mediante a expressão vocal inspirada. Podemos ver no Novo Testamento também a profecia sendo usada na vida de oração do crente. Por exemplo, em Efésios 5,19, os crentes estão exortados a falar entre si mesmos com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Trata-se do dom da profecia em operação. Muitas vezes, enquanto ora, a pessoa pode falar em línguas e então anunciar coisas mediante o Espírito de Deus. Falar em línguas é o começo das coisas do Espírito, pois falar em línguas é a porta de entrada à dimensão sobrenatural. E sabemos que o dom de línguas é dado a todo crente cheio do Espírito, como a evidência da plenitude do Espírito Santo. Além disso, Jesus não disse que apenas alguns discípulos devem falar em outras línguas. Ele disse que todos os crentes devem falar em outras línguas. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Falarão em novas línguas. Marcos 16:17. Mas Deus quer que todo crente cheio do Espírito faça mais do que falar em línguas. Ele quer que saibamos interpretar o que oramos em línguas, conforme o Espírito orienta. Pelo que o que fala em outra língua, ore para que a possa interpretar. 1 Coríntios 14:3. Deus não nos teria ordenado a orar pedindo algo que não podemos receber. É claro, porém, que não é necessário interpretar tudo quanto oramos no Espírito em nossa própria vida de oração devocional. E há ainda, é claro, também o uso público do dom da interpretação das línguas. Esse dom é para ser usado na assembleia local. No caso de alguém falar em outra língua,
que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. 1 Coríntios 14, 27. Nem todo crente terá esse dom, nem todo crente ministrará publicamente no dom da interpretação de línguas. E Deus também quer que profetizemos a fim de trazermos consolo e encorajamento ao corpo de Cristo, pois a Bíblia diz claramente: procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. O que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios 14, do 1 ao 4. Através desse dom da profecia, podemos falar de modo sobrenatural, não somente aos crentes e para nosso próprio benefício, mas também podemos falar sobrenaturalmente a Deus. Efésios 5,19, Colossenses 3,16. Profetizar na nossa vida particular de oração começa com o falar em outras línguas. 1 Coríntios 14, 2. Na minha própria experiência, por exemplo, à medida que oro em outras línguas, meu espírito está em contato direto com Deus, mas estou me comunicando com Ele numa língua que me é desconhecida. Quando falamos em línguas, trata-se de uma expressão vocal sobrenatural em língua desconhecida. Paulo disse que quando oramos numa língua desconhecida, nosso entendimento fica infrutífero, a não ser que interpretemos aquilo que estamos pedindo em oração. 1 Coríntios 14, 14 e 15. Em outras palavras, nem sempre sabemos a respeito de que estamos orando quando oramos em outras línguas. Muito frequentemente, orar em línguas é um trampolim para entrar na profecia através da oração. Lembre-se de que a profecia é, no seu sentido mais amplo, a expressão vocal inspirada. Por exemplo, às vezes falo a respeito de certas coisas com meu próprio entendimento e nem necessariamente trata-se-á de uma expressão vocal inspirada. Posso estar simplesmente orando da melhor maneira que eu saiba a respeito da situação, com meu próprio entendimento, na minha própria língua materna. Sem dúvida, podemos também falar com o nosso entendimento em nossa própria língua, no Espírito, inspirados e orientados pelo Espírito Santo, portanto. Depois de ter orado um pouco em línguas a respeito da situação, muitas vezes passo a profecia, a expressão vocal inspirada. Então, enquanto oro mediante a expressão vocal inspirada, posso chegar a expressar em oração o plano de Deus pela expressão vocal inspirada na forma da palavra da sabedoria. João 16, 13, 1 Coríntios 14, do 1 ao 5, amplificada. Então, enquanto oro mediante a expressão vocal inspirada, posso chegar a expressar em oração o plano de Deus pela expressão vocal inspirada na forma da palavra da sabedoria. João 16, 13, 1 Coríntios 14, do 1 ao 5, amplificada, que se manifesta através do dom da profecia na vida de oração particular de qualquer crente cheio do Espírito. Orar em profecia pode levar consigo uma unção mais autorizada, porque podemos realmente estar orando mediante a palavra da sabedoria na oração, através do veículo da profecia. Orar a palavra da sabedoria mediante a profecia ergue-nos acima de onde estávamos antes da oração, e muitas vezes nos revela uma parte ou um fragmento do plano de Deus, uma palavra da sabedoria. Estamos realmente orando audivelmente o plano e o propósito de Deus para a nossa própria vida. João 16, 13 e 14. Mesmo assim, uma distinção precisa ser bem feita entre expressar em oração o plano de Deus em nossa própria vida de oração particular, mediante a palavra da sabedoria, através do veículo da profecia, e mediante a palavra da sabedoria manifestada através de um crente profetizando no ministério público. Qualquer crente pode expressar em oração o plano de Deus para a sua própria vida, João 16, 13 e 14, ou em línguas, ou segundo o Espírito quer, em profecia. Mas tudo isso é distinto e separado do ministério público. Só porque o Espírito Santo pode mostrar ao crente nos momentos íntimos de oração coisas futuras na vida desse crente, não se pode garantir que a palavra da sabedoria operará através do crente em público. Além disso, devemos ter consciência de que a palavra do conhecimento ou a palavra da sabedoria
pode operar na vida do crente mediante a oração. Mas nem isso faz dele um profeta. Há uma diferença entre o crente que opera nesses dons espirituais na sua própria vida de oração particular e aquele que ocupa um cargo quíntuplo, tal como o de profeta, através de quem o Espírito Santo manifesta dons espirituais no ministério público. Salmos, hinos e cânticos espirituais mediante o dom da profecia. Paulo disse: "E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo." Efésios 5,18. Depois, no versículo seguinte, disse: "Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais." Lemos em Atos capítulo 13 que os discípulos ministravam ao Senhor. Talvez uma das maneiras de ministrarem tenha sido entoando e louvando de coração ao Senhor. Salmos, hinos e cânticos espirituais não são aqueles que são cantados seguindo o inário. São cânticos dados pela inspiração do Espírito de Deus. Um salmo é um poema ou um ode espiritual. Pode ser recitado, entoado ou cantado. O hino e o cântico espiritual são cantados, é claro. Aquele que tende mais a cantar provavelmente cantaria os salmos e hinos dados a ele mediante a inspiração do Espírito Santo. Os salmos e hinos advêm através do espírito da profecia como uma expressão vocal inspirada e, portanto, podem também vir através das línguas e da interpretação. Não sou cantor, por isso quando recebo salmos, mormente durante períodos de tensão ou grande esforço, ou quando estou passando por uma crise, simplesmente os recito. Às vezes passo a noite inteira falando em salmos comigo mesmo e com Deus, um salmo após outro. Esses salmos, hinos e cânticos espirituais são dados espontaneamente pela inspiração do Espírito. São uma demonstração do dom da profecia ou seu equivalente às línguas com interpretação em manifestação. Esses salmos, hinos e cânticos espirituais podem ser usados para nos consolar em tempos de testes ou provações. Paulo, escrevendo à igreja em Colossos, disse ainda: "Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais." Colossenses 3,16. Outra coisa interessante a ser notada é que a ordem dos cultos na igreja primitiva era claramente diferente da nossa, sendo que os crentes iam à igreja porque tinham algo para levar, e não somente para obter algo. 1 Coríntios 14:26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação e ainda outro interpretação. Por que tinha um salmo para compartilharem uns com os outros? Porque tinha falado em salmos com o Senhor, tinham edificado a si mesmos em casa. O livro dos Salmos no Antigo Testamento não foi endereçado a nós da mesma maneira que as epístolas foram escritas diretamente a nós, a igreja. Lemos os Salmos e eles nos abençoam e encorajam porque são inspirados pelo Espírito. Há alguma revelação em alguns desses salmos no tocante às profecias do Cristo vindouro e das coisas que pertencem ao futuro e à igreja. Mas muitos dos salmos foram dados a Davi, por exemplo, quando ele estava passando por certo teste ou provação na sua vida. Certa vez, por exemplo, Saul estava procurando matar Davi. Enquanto se escondia numa caverna, Davi recebeu um salmo mediante o espírito da profecia. E o salmo foi dado a ele pessoalmente para encorajá-lo. Encorajou a ele naqueles tempos e aqueles salmos nos encorajam a nós também, quando enfrentamos testes e provações na vida. Percebemos, portanto, por que Paulo mandou que os membros da igreja em Corinto e os cristãos em todos os lugares que procurassem profetizar, pois dessa maneira podiam falar com Deus de modo sobrenatural e consigo mesmos, numa língua conhecida. Há uma comunhão no Espírito proveniente do uso da profecia na oração,
que está além daquilo que experienciamos antes. A palavra de Deus ensina que todos os crentes cheios do Espírito devem não somente falar em línguas ao receberem a plenitude do Espírito Santo, mas devem continuar a falar em línguas como experiência contínua depois de ficarem cheios do Espírito. A palavra também ensina que todos os crentes cheios do Espírito devem estar falando entre si em salmos, hinos e cânticos espirituais. Se seguirmos a admoestação de Paulo hoje e procurarmos com zelo profetizar, nós também poderemos falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Comece a buscar com zelo que profetize, porque a palavra de Deus encoraja os crentes a fazerem assim. 1 Coríntios 12:31 diz: procurai com zelo os melhores dons. À medida que você fizer assim, você poderá falar de modo sobrenatural ao corpo de Cristo as palavras divinas da edificação, exortação e consolação, segundo a vontade do Espírito. Você também poderá falar de modo sobrenatural na sua vida particular de oração, edificando a si mesmos e adorando a Deus em salmos, hinos e cânticos espirituais.